No vídeo de hoje eu vou te explicar com um pouco mais de profundidade como que uma pessoa só, no caso eu e também você, pode operar uma empresa inteira sozinho, né? Eu vou te trazer aqui alguns conceitos bem interessantes relacionados ao Naval Ravikant, que é um dos meus grandes mentores e um cara que manja muito de negócios, e a gente vai dar uma aprofundada em como inteligência artificial pode ajudar a gente a alavancar muito o nosso negócio. Então me acompanha aqui nessa reflexão, que eu garanto que vai valer bastante a pena. Bora lá. Em relação ao Naval, né, se você não conhece ele, basicamente ele é um dos maiores investidores do mundo. Né? Ele investiu no começo de grandes empresas, como por exemplo Uber, Airbnb e várias outras, né, e ele é um grande investidor anjo. E ele tem um livro que se chama O Almanaque de Naval Ravikant, que não foi exatamente ele que escreveu, mas foi um cara que compilou, né, com o aval dele, uma série de pensamentos e reflexões e dicas e sugestões e muitas outras coisas e publicou esse livro. E o Naval falou: para você publicar o livro, você vai ter que fazer totalmente de graça. E foi o que ele fez. Então você pode encontrar o PDF, né, o arquivo digital do livro de graça em vários sites de várias editoras aqui no Brasil. Ou se você quiser, você pode comprar a cópia física. Mas o ponto é que no meio do livro, o Naval fala, e a gente vai começar aqui na tela, então me acompanha aqui. O Naval fala que existem duas alavancas que não pedem permissão para ninguém para você construir um negócio. E elas são mídia e código, né? Com mídia, a gente quer dizer esse vídeo no YouTube aqui, isso é um tipo de mídia, né? Usar redes sociais em geral são mídias, então mídias de texto, mídias de vídeo, né? Tudo isso é mídia. Ou código, né? Então código a gente quer dizer programação, né? Literalmente você vai escrever em Python, TypeScript, JavaScript e várias linguagens de programação. Só que na época dele, né, e quando ele falava dessas reflexões, há, sei lá, 5 ou 10 anos atrás, você só escolhia uma, né? Então, claro que você poderia escolher as duas, e grandes empresas escolheriam duas, mas você, como empreendedor solo, ia acabar escolhendo uma. Então, ou você, né, ia gravar conteúdo, então falar sobre o seu nicho, sobre o seu tema, etc. Ou você ia aprender a ser um programador, né? No caso, a maioria das pessoas cairia nessa parte de mídia aqui, né? Que é muito mais fácil, né? Só que a IA hoje permite a gente fazer os dois, né? Então, durante muito tempo eu só usava uma, eu só usava mídia, né? Eu só criava conteúdo e tudo mais. Só que com o advento da IA, ela não só permite que a gente use as duas, ou seja, mídia e código, como também potencialize isso num nível absurdo, né? E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, se te interessa, me acompanha aqui até o final. Vamos lá. O Naval ele falava sobre quatro alavancas, né? Então, as alavancas antigas, né, que acontecem há basicamente centenas de anos, que é o capitalismo clássico, elas falam sobre o capital, né, que é o dinheiro, ou o trabalho, que são as pessoas, né? Então, esses você meio que tem que ter permissão, né? Você tem que ter uma grande capacidade de alavancagem, né, política, financeira e tudo mais para conseguir ter essas duas coisas. Ou convencer alguém para te dar dinheiro, ou seja, para você ter capital, ou ter capital próprio, né, que a maioria das pessoas não tem. E para isso, você consegue, né, empregar pessoas que vão te alavancar, vão alavancar o seu tempo, e é hoje todas as empresas funcionam assim, né? E a gente está falando aqui de pequenas, médias e até grandes empresas. Só que quando a gente traz para esse nosso contexto de ser um fundador solo, né, de um pequeno negócio digital, não necessariamente ter uma empresa gigantesca, mas ter uma empresa, um lifestyle business, né, uma empresa que não exige muito de você, não exige você ter uma infraestrutura muito grande, mas você pode operar e ter margens de lucro, né, e uma quantidade de dinheiro bem interessante para você viver a vida que você quer, com liberdade, com tranquilidade. Essa é a ideia do que eu puxo aqui nos conteúdos nesse vídeo. Então, hoje, né, são as novas formas que o Naval traz aqui, eu já falei, mídia e código. Então, mídia é conteúdo, que trabalha para você 24 horas, e software, que trabalha para você 24 horas. Se eu posto esse vídeo no YouTube, ele vai ficar rodando pelos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sei lá, até a infraestrutura do YouTube existir. Né? Tem gente que postou vídeo lá em 2013, que o vídeo está em pé até hoje. E software é a mesma coisa, né? Se você cria uma automação, se você cria uma infraestrutura, se você cria um SaaS, ele vai ficar rodando independente de você estar lá ou não, né? Por isso que é uma alavancagem. Você faz uma vez e ela continua rodando, né? E por isso que o mundo inteiro caminha cada vez mais para esses níveis de alavancagem, né? As empresas que mais valem hoje no mundo são empresas de tecnologia, são empresas que alavancam, né? Principalmente a parte de código, mas que também tem uma parte de mídia grande, né? E por que que era ou, né? Eu já falei aqui bastante nisso, né? Mas a maioria tinha que escolher, né? Ou você vira um creator, né? Nisso que a gente conhece, de você começar a gravar conteúdo e tudo mais, ou você vira um dev. Né? E eu sempre fui do lado da mídia, eu sempre fui do lado do creator, né? Eu tinha o Prática Estoica, você já viu outros vídeos aqui, eu falo sobre ele, eu construí essa audiência sozinho falando sobre estoicismo. Só que hoje, com o IA, né, ela derrubou essa barreira do ou, né? Hoje a gente tem o e. Então você usa mídia e código, né? Então você não precisa ser um engenheiro para construir alguma coisa que vai alavancar seu negócio. É claro que existem outras questões aqui, como questões de segurança, e isso é importante eu mencionar aqui, não vou aprofundar, você aí que é dev pode falar um pouco mais nos comentários, eu não tô incentivando você a criar um SaaS do zero, vibe coding com IA, não é sobre isso que eu tô falando,
mas sobre usar a inteligência artificial para construir scripts e construir automações que são seguras e que você pode operar sozinho, né? Então, hoje eu faço os dois sozinho, né? Um exemplo aqui, né, do que eu tô trazendo para você. A mídia é basicamente esse canal, então eu consigo operar esse canal sozinho, eu consigo, né, em geral eu não edito muitos vídeos, mas se eu precisar de edição eu posso usar IA para alavancar essa edição e tem algumas coisas que eu uso IA para alavancar na edição. Por exemplo, quando você precisa remover o background, né, o fundo da tela, ou eu pago o Canva, né, que vai custar ali, sei lá, R$ 35 para fazer isso, ou eu vou pagar, ou usar o Remove BG, né, se você já teve que tirar um fundo de alguma imagem ou de algum vídeo, você sabe que para fazer as thumbnails você precisa remover o fundo para poder fazer as coisas e tudo mais. E ele entrega numa qualidade baixa e você tem que pagar para ter uma qualidade alta. Só que o que eu posso fazer? Eu posso instalar uma biblioteca que vai rodar um script, vai pegar um vídeo, vai tirar o frame do vídeo e vai remover o fundo para mim. Eu consigo fazer isso usando código no meu computador sem ter que pagar mais nada. Então esse é um exemplo de como eu posso alavancar a mídia usando IA. Existem várias outras formas. E com código, né, isso fica um pouco mais claro. Automações, scripts, né, entregáveis dos meus negócios. Se você já viu aqui eu falando sobre a Show, né, que é das minhas ideias de negócio, é basicamente uma entrega, né, recorrente via assinatura de uma entrega da suíte do Google. Então tem vários planos, né? Um plano você tem site, tem blog, né? Você pode ter Google Ads e por aí vai. E tudo isso é bastante alavancado por IA, principalmente a construção do site, né? A gente pode construir um site inteiro lindo, maravilhoso, que funciona muito bem, converte muito bem usando código, usando IA. Então essa é um exemplo de como a gente pode alavancar as duas coisas hoje, como eu estou nesse momento alavancando essas duas coisas. Esse vídeo é uma prova disso, né? Eu estou alavancando mídia e todas as automações e as coisas que eu faço, e a entrega do meu conteúdo e dos meus negócios, dos meus produtos, eles usam inteligência artificial que usa código, né, para fazer tudo isso funcionar. Então a IA, ela acaba turbinando tudo isso absurdamente, né? Vai refinar roteiro, extrair links, ajudar na thumbnail, tudo isso que eu falei aqui para você. Né? E por que você vai usar os dois juntos, né, e não um só? Né? A mídia sozinha ela vai trazer audiência e vai trazer autoridade. Então, eu gravar esse vídeo e vários outros vídeos ao longo do tempo, a longo prazo, vai trazer audiência e autoridade, mas sem uma alavanca operacional. Né? Eu não estou entregando nada, não estou fazendo nada. Então, eu sou o gargalo nesse caso aqui. O código sozinho vai trazer eficiência, mas sem ter uma audiência, sem ter algo para entregar, sem ter alguma coisa para rodar, para servir de alguma coisa, não adianta, né? Ninguém tá comprando, ninguém tá fazendo nada. Agora, se eu tenho os dois juntos, eu tenho a mídia, que vai trazer as pessoas, e a confiança, né? E o código que vai fazer essa entrega em escala por trás. Então, eu tô usando os dois. A IA tá turbinando tudo isso, né? Então, o meu caso aqui específico, né? Eu dependo aqui do canal, por exemplo, esse canal do YouTube, para atrair quem me vê como uma autoridade, quem gosta dos meus conteúdos, quem acha que eu sou capaz e gostaria de, por exemplo, comprar uma mentoria minha, né? E fazer uma compra. E eu vou usar o código para alavancar tudo isso por trás, do back-end, como eles falam, né? Em programação. Então, eu posso fazer várias coisas aqui, vários workflows, várias estruturas aqui que vão me permitir operar isso sozinho, né? Esse é um exemplo bem prático aqui e que eu uso efetivamente para fazer isso funcionar. Né? E para que isso serve aqui? Né? Basicamente para quem quer ser um one-person business, eu acabei de falar isso, né? Ou um fundador pequeno, né? Um fundador solo, você não tem time, você não tem tempo, você não tem dinheiro para ficar queimando em tráfego e um monte de coisa, e você quer, né, utilizar ao máximo, né, o seu custo-benefício. Né? Então você quer que o dinheiro que você invista em certas coisas, como por exemplo uma assinatura do Cloud Code, né, uma assinaturazinha ou outra de algum tipo de serviço ou VPS ou alguma coisa, vá te ajudar a alavancar tudo isso muito. Então essa é a ideia aqui. Eu estou conversando, né, para pessoas que são pequenos fundadores, né, o fundador one person business, alguém que quer ter um negócio digital, por exemplo, de serviços ou produtos enxuto, né, que tem essa infraestrutura e essa visão, que é exatamente o meu caso aqui, né? Então, por quê? Porque custa pouco, né? Investimento é basicamente tempo e aprendizado, não capital. Você não tem que pagar nada absurdamente. Você vai ter que pagar ali algum IA, né, que vai custar, por exemplo, seus R$ 110 por mês para você ter o Cloud Code, que eu acho uma barganha, assim, absurda, é muito, muito barato para a quantidade de coisas que você consegue fazer e a quantidade de dinheiro que você consegue trazer fazendo isso, né? Então, eu acho um valor muito bom. E as outras coisas que eu uso, tem vários tiers de graça que você pode usar bastante. Então, dá para alavancar bastante e você só precisa de tempo e de aprendizado para fazer essas coisas, né? Que o meu caso aqui é isso. Eu gosto muito de estudar todas essas coisas e aprender muito sobre isso. Por isso que eu tenho essa visão de negócios, estratégica e técnica do ponto de vista de negócios, mas também uso e gosto muito de tecnologia e aprendo sobre APIs e back-end, front-end, todas essas outras coisas aí que, né, um dev saberia e falaria sobre. Então eu gosto de integrar esses dois mundos de uma certa forma, né? E isso, né, não é uma coisa de, né, uma empresa grande, né, com time de engenharia e tudo mais. Você consegue alavancar isso sozinho, porque você consegue usar IA, né, com responsabilidade para fazer isso. Meu objetivo nesse vídeo não é explicar como fazer isso, mas é falar que dá para fazer isso se você tem um pouquinho de conhecimento, né? E aqui um pouco da minha confissão, né, que por anos eu só tinha mídia, né, e eu fugia dela, né, eu tinha medo de me expor, eu já falei isso aqui em outros vídeos no canal, você pode dar uma olhada, né, então eu sabia construir, né, mas o código de verdade era a barreira, né, de fazer coisas e tudo mais, e a IA tirou essa barreira, né, então pela primeira vez eu tô
empilhando as duas de propósito. Eu quero ter as duas, eu quero alavancar as duas, eu quero alavancar tanto a mídia quanto o código, e dá para fazer isso de formas incríveis e maravilhosas, né? Se você gosta de inteligência artificial e acompanha, você sabe como dá para fazer isso. Né? Muita gente fala, as empresas não estão vendo retorno sobre o uso de IA e tudo mais, e é verdade. Talvez em uso em escala numa grande empresa, talvez elas não estejam vendo tudo isso voltando, esse dinheiro voltando, né? Essa especulação até de bolha relacionada a IA. Mas, para um fundador solo, para alguém como eu, que opera sozinho, assim, tudo isso é uma bênção e funciona muito bem e dá para alavancar muitas coisas. E eu pretendo trazer vídeos no futuro, né? Explicando como fazer as coisas mais a fundo, né? Talvez até alguns tutoriais aqui. Mas a visão é essa, né? Você tem que alavancar os dois. E uma pergunta para você hoje aqui, né? Quantas alavancas você está puxando hoje? Né? Eu acho que essa é a visão principal. Né? Eu fiz um vídeo em que eu falo sobre a coragem que a gente precisa para começar as coisas. Né? A coragem de efetivamente colocar algo no mundo. A coragem de tirar o que está na sua cabecinha aí e levar para a realidade. Então a ideia é, sim, existem alavancas, coisas que você pode usar. Se você quiser, você pode usar código, você pode usar mídia, né? Você deve usar os dois. Esse vídeo é um exemplo do porquê que você deve usar os dois. Mas quantas você está efetivamente puxando? Quantas você está efetivamente usando hoje? Né? Então isso é para você dar uma refletida e talvez começar esse projeto que está encalhado aí. Né? Então se for 0 ou 1, a era da IA acabou de dar acesso a outra de graça. Então, é isso. Eu fico por aqui, né? Mas se você está construindo algo sozinho e quer enxergar, né, onde você pode alavancar, onde você pode montar, se você quer aprender mais como fazer essa infraestrutura, se você está começando do zero, se você já tem uma pequena empresa, né, ou se é um fundador solo e acha que eu poderia te ajudar de alguma forma, tem um link aqui na descrição para minha mentoria, que você pode conversar comigo mais a fundo e eu te ajudo a destravar isso no seu negócio, beleza? E como eu falei aqui, né, no próximo vídeo talvez eu abra a tela, né, e te mostrar de forma prática como que a gente usa, né, alguma dessas alavancas. É uma automação que eu fiz aqui que é bem interessante, que funciona dentro da minha infraestrutura de mentoria, né, na landing page e tudo mais. Então, fique esperto aí que talvez isso apareça. Fechou? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.